Olá, amigos do Dedinho de Prosa. Nós hoje não temos um convidado, nós temos uma convidada, uma amiga muito querida, ela é bibliotecária, é escritora, Jane Guimarães. Olá, Jane, boa noite, tudo bem? Olá, professor Marcos Vinícius, boa noite, tudo em ordem? Que honra, Tudo. viu, Marcos? Fiquei muito feliz com o convite, muito honrada, uma alegria muito grande estar aqui nesse momento especialíssimo, né? Nesse bate-papo bem descontraído, que, aliás, viu, professor Marcos, quero lhe parabenizar, o Dedinho de Prosa está maravilhoso, né? Você é muito criativo, tem sido alvo de muitos comentários, né, com professores, com alunos. E, além disso, também, Marcos, parabenizar pelos 40 anos, né, dedicados aí à educação. Tenho visto que você tem feito bastante pesquisa, tem colocado suas experiências, então, lhe parabenizar por esses seus escritos também, por seus registros, pelas grandes memórias, né, que vem cultivando, escrevendo e nos apresentando de forma tão rica. Obrigado, Jane. Você é sempre atenciosa. Olha, eu quero dizer que para mim também é uma alegria muito grande você estar aqui e é a primeira mulher que está participando do Dedinho de Prosa, né? Até agora só apareceram homens aqui. Você é a primeira. Está Muito marcando. obrigada. Me sinto a pioneira, então, viu, no Dedinho de Prosa aqui, está nesse momento, né, abrindo aí o leque de mulheres que eu sei que serão convidadas, e que honra, né? Se eu estava honrada e me senti muito feliz, Marcos, então agora dobrou, né? Pronto. Então vamos lá. Primeiro, eu queria perguntar, como eu sempre faço, quem é Jane Guimarães? Bom, vamos lá, né? Marcos Vinícius e a todos os que estão nos ouvindo aí através dessa plataforma do YouTube. Quem é Jane Guimarães, né? Bom, Jane Guimarães, profissionalmente falando, é uma bibliotecária e documentalista, né? Também sou escritora e poetisa e venho atuando, né, há alguns anos em ambas as áreas. Falar da gente, né, é algo que a gente merece realmente uma reflexão, mas profissionalmente falando, são essas duas áreas em que abracei. Quero abrir um parêntese, viu, Marcos? Quando a gente fala bibliotecária e documentalista, né? Que muita gente, inclusive, se confunde com os documentários, né? Então, é uma pessoa, um profissional que se dedica à arte documentarista, este sim, lida com documentários diversos. E o bibliotecário e documentalista, no meu caso, eu lido com documentos, né? Então, bibliotecário que lida com documentos, com arquivos, com museus, com centros de documentação. Então, daí essa diferença entre documentalista e documentarista, que tem sido alvo assim de muitas perguntas, né, quando a gente fala em relação à questão do profissional bibliotecário e documentalista. Ok, e agora, e quem foi que surgiu primeiro? Foi a Jane bibliotecária ou a Jane escritora? Agora aí, Marcos, uma boa pergunta, viu? Excelente pergunta. Marcos, existem aí duas reflexões grandes. Veja só, do ponto de vista escrever e chegar a uma formatura de biblioteconomia e documentação, existiu um espaço muito grande. Veja só, desde, acho que por volta dos 10, 11 anos, eu já gostava muito de escrever e lembro-me, né, acredito que outras garotas aí, né, dessa mesma idade na época também devia cultivar esse mesmo costume que eu tinha de escrever em papéis de carta, né? Então, eu colecionava os papéis de cartas e aí começava a escrever, eu copiava poesias, eu escrevia poesias, eu inventava historinhas, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, para mim não era Chapeuzinho Vermelho, era Chapeuzinho Amarelo, então eu recontava escrevendo de outra forma. Veja só, isso por volta dos 10, 11 anos. E eu tinha uma pastinha, né, a pasta catálogo toda organizadazinha, papel de cartas que eu trocava com as colegas. Então, eu gostava de cultivar isso, de escrever.
Profissionalmente falando, né, a biblioteconomia e documentação veio depois, né? Lembro-me que adentrei a universidade em 1989, né? E aí sim, no decorrer desse tempo em que eu estava já na universidade, tudo isso que eu vinha escrevendo sempre guardava, engavetava e nunca pensei na minha vida em chegar a publicar. Pois bem, Marcos, no ano de 2017, perdão, 2015, no ano de 2015, muitas das coisas que eu já havia escrito, né, eu comecei a rever e tirar da gaveta, né? Eu vou tirar da gaveta isso aqui e tal. E eu acho que é aquela coisa que é espontânea, nasce, né? A gente tem vontade, e eu comecei a colocar esses escritos de uma forma mais madura, né? Eu digo, olha, eu preciso escrever, eu preciso colocar isso no papel, tal. E foi que então, em 2015, pela primeira vez, eu resolvi publicar, né? Algumas coisas do que já havia escrito. Não é algo que a gente escreve assim, escrevo hoje e amanhã publico, não, de forma alguma. Isso passa anos, né? A gente passa por processos e processos de revisões, a gente leva para as editoras, mas, enfim, do ponto de vista de escrever, eu já começava a escrever, né, bem antes de chegar à formatura, né, do curso de Biblioteconomia e Documentação. Me formei depois nessa área e resolvi publicar após a formatura, né? Então, assim, Marcos, é uma pergunta que eu fico reflexiva, né? Porque eu escrevi antes, mas não publiquei. Eu me formei primeiro e publiquei depois, né? Então, as Então, duas andaram juntas por um eu tempo, né? acho que sim, 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 exatamente isso, Marcos. Essas duas, né? Eu sempre ladeada de livros, né? Sempre gostei muito, né? Colecionava vários livros, lia vários livros, tinha esse incentivo muito grande lá em casa. Mas o que você falou tão bem aí, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que os dois andaram de mãos dadas mesmo, tanto a parte da escrita como a parte do profissional bibliotecário também. Jane, me diga uma coisa, e para você escrever assim, onde é que você busca inspiração? Ah, Marcos, olha, são várias, viu? Existe, por exemplo, basta um momento desse aqui para se criar uma inspiração, né, nesse bate-papo, no dedinho de prosa, e começar a surgir daí um poema, uma inspiração. Então, a inspiração nasce de algo que a gente está vivendo, está presenciando ali na hora. E eu vou dar um exemplo para vocês. Lembro-me que em uma das nossas viagens, em Buenos Aires, acredito que você deva ter conhecido também o Jardim Japonês, né? E eu estava lá com minha família, enfim. Nesse momento em que estávamos passeando no Jardim Japonês, para lhe explicar sobre a questão da inspiração, como é que ela nasce, eu lembro-me que a gente passeando ali ao redor, tal, e eu achei aquilo muito bonito, né? Aquelas flores, aquelas plantas, aquelas pontes, as águas, então tudo ali me encantou. E eu lembro-me que a minha família, eles se afastaram assim mais um pouquinho, eu sentei num banco e comecei a olhar aquela paisagem, e aí, Marcos, de imediato veio a inspiração do local, né? E nesse momento aí eu comecei a escrever. Inclusive, esse poema já foi publicado também. O nome dele é Jardim Japonês, né? Em homenagem ao local que eu estava, e que diz assim: donde descansar as rosas, o amor inunda um coração, floresce o interior, luz divina de minha alma, rosas do mar de amor, perfuma tenra recordação. Então, foi algo assim que saiu espontâneo, né? Eu visitando aquele local, achei mágico, enfim. Então, Marcos, a inspiração, ela nasce espontaneamente, né? São as inspirações da vida, né, que Então, ocorrem. É o na nosso dia a dia. realidade, não são grandes coisas que acontecem. Às vezes, nas pequenas coisas, você consegue tirar a alma do verdadeiro artista, consegue tirar das pequenas coisas inspiração para o seu trabalho, não é isso? Exatamente, Marcos. Inclusive, eu acredito que essas grandes riquezas estão nas coisas mais simples que a gente vive e está nos ladeando, né, no dia a dia. Então, são coisas assim pequenas que a gente não espera
e de repente vem, aparece para a gente, né? É num atravessar de uma rua, é uma paisagem, você está diante de uma praia e você sentar ali e ver uma paisagem bonita, né? Fotografias, né? Normalmente a gente diz, existem fotografias que são verdadeiros poemas, né? Então a gente já vendo, é uma poesia imagética aquilo. Então, são formas variadas da gente pensar e repensar numa poesia através dessas inspirações que estão realmente, Marcos, sem dúvida nenhuma, nas coisas mais simples que a gente presencia nos nossos dia a dia, né? Gênio, uma curiosidade agora. Você é autora de livros. Você tem algum escritor assim que você gosta mais, assim, você tem a preferência? Por quê? Algum escritor, alguma escritora? Nossa, Marcos, tenho. São várias. Olhe, se eu colocar aqui para você escritoras e escritores, eu tenho uma gama de escritoras e de escritores nacionais e internacionais que eu leio muito, eu gosto muito, eu me inspiro muito, inclusive, né, em alguns desses. Mas, para começar a licitar, gosto de Clarice Lispector, né? Acho que a escrita dela, acho não sei que a escrita dela é uma escrita muito bem vivenciada, né, com as coisas que estão ali, né, nas vivências do dia a dia, fatos reais mesmo, e ela se inspira com alguns dos seus contos, personagens fictícios, mas que retratam realidades. Uma mulher muito forte, né, uma escritora ucraniana, mas que viveu assim por diversos anos e reconhecida aqui em nosso país por seus escritos, escritora de grandes contos, de grandes poemas também. Então, gosto muito da Clarice Lispector, gosto de Raquel de Queiroz, né? Primeira mulher a adentrar a Academia Brasileira de Letras, então, para mim também é uma mulher assim que inspira muito, né, através das suas produções literárias. Lígia Fagundes Telles, uma outra grande escritora também que me inspira. A Cora Coralina, né, uma grande doceira, né, uma mulher que já veio escrever por volta dos seus 72, 73 anos, mas de uma sabedoria assim incrível, né, grandiosa. Admiro muito a docilidade como a Cora Coralina escreve. Gosto muito, Marcos, eu tinha falado ali em Buenos Aires, né? É uma escritora argentina, Alfonsina Storni, né? Eu leio também muitas coisas dela, eu gosto, ela escreve poemas, então é mais uma dessas pessoas também que me inspira bastante. A Carolina de Jesus, né? Puxa vida, uma mulher sábia, né? Uma mulher que inspira muita gente, uma mulher que vem de uma comunidade, né? Uma guerreira muito grande, e como ela contou tão bem, né? No seu livro Quarto de Despejo, então é uma das grandes inspirações também. Eu acho que é um grande exemplo, uma das grandes mulheres que contribuiu com a nossa produção literária. Zélia Gattai, mais uma outra, que eu acho que é uma grande inspiração, a esposa do Jorge Amado. Né? Tem Ruth Rocha, na literatura infanto-juvenil, né? Gosto também muito dela, Ruth Rocha, Ana Maria Machado. E internacional, Marcos, para você ver quantas, são tantas, né? E internacional temos a Emily Brontë, né? Emily Brontë também é uma grande inspiração. Algum tempo atrás, Marcos, as mulheres escreviam e nem sequer podia assinar o que ela escreveu, né? O que ela produziu. Então, assim, elas ficavam no anonimato, e Emily Brontë é uma dessas, né? Escreveu Morro dos Ventos Uivantes, Isso. né? Muito uma literatura lida no mundo inteiro, traduzida em diversas línguas. Então, também gosto muito da Emily Brontë. A Flor Bela Espanca, né? Uma poetisa portuguesa. Então, assim, muito rica as suas produções escritas, gosto muito. Tem a Virginia Woolf, né? Ela tem uma escrita assim mais forte também, mas gosto muito dela, é uma escritora britânica, mas que é uma grande referência, sem dúvida. Tem Jane Austen, né? Escreveu Orgulho e Preconceito, também uma obra assim muito procurada, muito lida em diversas línguas aí, de diversos países. Tem Jojo Moyes, mas agora assim, falando num período mais contemporâneo. Tem J.K. Rowling, né, que fez aquela série toda
dos jovens aí que tanto gostam e admiram a ficção de Harry Potter, né? Então, também, assim, eu gosto de ler assim, diversas coisas, Marcos, para poder entender, né, um pouco de cada uma dessas escritas, de o que é que cada uma escreve da sua forma, do seu modo, e a gente acaba conhecendo a diversidade de leitores também, né, que a gente tem, de diversas faixas de idade, e dos escritores, Marcos, isso das escritoras, né, dos escritores Vinícius de Moraes, nossa senhora, Vinícius de Moraes Sou é um fã. fã, né? Então, Coincidência que o nome é Vinícius, né? Mas eu sou fã dele. Vinícius, exatamente, Marcos Vinícius, está no sangue, viu, Marcos? Então, Marcos Vinícius, olha, Vinícius de Moraes, um grande escritor, inclusive, viu, Marcos, quando tiver a oportunidade de estar aí no Rio de Janeiro, tem a casa dele, que é um grande memorial lá, que é aberto ao público, assim, com diversos escritos, com diversos aparatos que tem lá, né, sobre a família cultivou essa memória lá dele. Então, para mim, Vinícius de Moraes, um dos grandes escritores. O Machado de Assis, ele tem aquela linha tradicional, né, mas que é muito respeitado no nosso país, né? Carlos Drummond de Andrade, com suas poesias sociais, é um grande escritor, sem dúvida. José de Alencar, João Cabral de Melo Neto, admirável sempre, né? Grandes poesias, muito sábio nas suas escritas. Ariano Suassuna, né? Um nordestino assim de peso mesmo, né? Deixou várias contribuições em seus escritos, nas suas poesias, nas suas crônicas, gosto muito também. E internacionalmente falando, Marcos, dos escritores, nós temos o William Shakespeare, que é um grande clássico, né, da literatura aí também. Tem o Charles Dickens, né, uma pessoa também que gosto muito dos seus escritos. Miguel de Cervantes, um pouquinho mais lá atrás. O Edgar Allan Poe, com os seus escritos na literatura dos mistérios, né? Enfim, são vários desses escritores, dessas escritoras brilhantes que a gente se inspira. Então, esses são alguns dos que eu citei, mas. Não, você desfilou com nomes de pessoas tão ilustres aí. Se fosse fazer um bate-papo sobre cada um deles, a gente ia passar um ano conversando aqui. É verdade. Que bacana. Agora me diga uma coisa: você é membro e fundadora da Academia Aracajuana de Letras, né? E é Sim, membro também da Academia Sergipana de Letras. Como é ser sim. acadêmica, né? Ser imortal? Marcos, foram situações que foram aparecendo, né, na minha vida. Os convites vieram, foram várias análises, né, que eles fizeram. Existe todo um processo lá também de escolhas, de votações, né, através da sua trajetória mesmo, né, do que você escreve, do que você produz, do que você tem feito, de alguma forma, de como você contribui para a nossa cultura, para a nossa literatura, né, suas produções. E eu fiquei muito feliz, viu, Marcos? Lembro-me que, inclusive, né, você mesmo é testemunha de uma dessas posses que a gente teve, né, na Academia de Letras de Aracaju, que você esteve presente, Estava lá. né? Você estava lá, você viu de perto, você é uma testemunha, né? E eu fiquei muito feliz, Marcos, e fico feliz, porque é como eu lhe disse anteriormente, né, naquela pergunta que você me fez sobre a profissão, o que é que veio primeiro, a Jane escritora ou a Jane bibliotecária. Então, eu acredito, Marcos, que o reflexo da Jane escritora, né, de alguma produção, de algum reconhecimento que eles perceberam, o entusiasmo com essas produções e continuar persistindo a escrita, né? Eu acredito que muito disso também contribuiu e eu fiquei feliz. E as academias, Marcos, por exemplo, tanto a Academia de Letras de Aracaju, a Academia Sergipana de Letras, a Academia Sergipana de Educação, todas essas as quais eu abraço, faço parte, né? Todas elas cultivam mesmo, elas têm essa prioridade do cultivo da língua, né, da nossa língua pátria e da nossa literatura nacional. Então, muitas vezes, quando a pessoa diz, eles falam tal,
fulano de tal escritor, ele está imortalizado. Sim, ele está imortalizado, ele deixou suas produções escritas, né? Quando existe uma comemoração de um aniversário, um centenário, normalmente a gente imortaliza, a gente faz conferências, lembrando a memória, as produções daquilo que eles fizeram. Então, isso é muito interessante. Recentemente, Marcos, para você ter ideia, nós tivemos uma sergipana escritora que em todas as academias praticamente literárias aqui do nosso estado vem memorizando, né, os escritos dela, a história, a trajetória, a Maria Tetes Nunes, né, uma grande sergipana, historiadora que escreveu, enfim, e fazia parte da cátedra do Ateneu Sergipense, né, que era um grande colégio, inclusive, grandes nomes passaram por ali. Então, a imortalidade na presença dessas academias é isso, é o cultivo mesmo, né, pela nossa língua pátria, cultivo pela nossa literatura nacional. E como eu sou uma apaixonada, né, pela escrita, pelos versos, pela poesia, gosto também do gênero das crônicas, vez por outra estou escrevendo alguma coisa, algum artigo, publicando também, procuro revistas, né, tenho alguns jornais, algumas coisas que eu venho publicando, e acredito, Marcos, que isso faz parte de uma trajetória que vai perpetuar lá na frente, né? Alguém um dia saber quem foi Jane Guimarães, alguém poder ler um pouco do que eu produzi, enfim, aí está uma dessas finalidades das academias literárias. Por sinal, uma trajetória de muito sucesso, né? Estive olhando seu currículo, realmente invejável. Parabéns. Muitíssimo obrigada, Marcos. É uma conquista diária, né? A gente não Com para, certeza. né? A gente sempre está procurando aí inovar, aprender. E eu aprendo muito, viu, Marcos? Eu aprendo muito com os alunos, aprendizados constantes, né? Aprendo com vocês, aprendo com os textos jornalísticos, aprendo com as notícias. Então, cada dia eu venho aprendendo um pouquinho e procuro, né? Procuro aprender, procuro pesquisar. Isso é interessante. Muito obrigada. Jane, vou puxar nossa conversa agora aqui para a tecnologia, né? A gente tem Opa, ouvido falar muito aí agora na inteligência artificial, tem sim. uma ferramenta aí que é o Chat GPT, ou Chat GPT, que ele inclusive escreve textos, né, redações, até poemas, e que está, pelo menos, causando um tumulto, assim, uma polêmica muito grande. Para você, qual a impressão que você tem disso que está acontecendo e como é que a tecnologia ela pode lhe ajudar? É um caminho sem volta, né? De fato, nós estamos aí nessa era agora desse site do GPT, né? Aí a inteligência artificial e que eu acho fantástico, né? Eu não recrimino de forma alguma, inclusive eu sou muito curiosa, né? Em aprender e eu acho fantástico, sabe, Marcos? Quando eu falo para você que é um caminho sem volta, é porque os avanços estão sendo cada vez mais crescentes, né? Então a gente vê os chatbots acontecendo, né? Eu já fiz alguns testes, né? Fazendo perguntas dentro da biblioteconomia e documentação, dentro das produções escritas literárias, no âmbito da poesia, das crônicas. E o que é que eu percebi, Marcos, é que em muitos desses fatos que a gente pesquisa, esse chat GPT ele dá assim, um teor de texto perfeito. Né? É perfeito na escrita, é perfeito nos dados, é perfeito nas colocações, inclusive chega a ser o perfil de um artigo. Agora, lógico, a gente tem que ter, né, sempre esse olhar humano, o nosso olhar da nossa alma mesmo, e sempre está incrementando no texto algo nosso, uma opinião nossa, colocar algo que a gente possa evidenciar que tem a gente ali no meio. Inclusive, eu lhe digo, viu, Marcos, a partir do momento que você chega lá e faz uma pesquisa no chat GPT, então aquilo ali tem muito do que você está procurando, quer dizer, é sua pesquisa, né? Eu acredito que seja muito salutar. Futuramente, Marcos, eu não tenho dúvidas, inclusive voltado para a minha área, né? Foi sua pergunta, que vai ser assim um uso extremo a respeito disso, né? Os jovens aí utilizando a tecnologia.
e eu acredito que, sem dúvida nenhuma, o site, esse chat GPT vem para nos ajudar. Agora, Marcos, de um outro lado, o que é que me assusta? Veja só, eu, enquanto bibliotecária, eu fico pensando o seguinte, né? A questão que eu acredito que vocês também, eu estou vendo que tem sido um entusiasta muito grande, né? Sobre esse aspecto aí da inteligência artificial. Eu fico pensando, Marcos, uma referência bibliográfica, né? Baseado assim, nas normas mesmo da ABNT, que eu acredito que isso futuramente já deva estar incluso também na BNT. Como é que eu vou referenciar? Por exemplo, eu vou pesquisar um texto, né, sobre as bibliotecas nacionais e o funcionamento em nosso país. Pronto. E então, aí ele vai me dar um texto todo completo, todo bonitinho, arrumadinho e tudo. E como é que eu faço, entendeu, Marcos, para eu chegar e colocar nessa minha pesquisa uma referência que Isso é eu questão da autoria, né? a autoria, sim, exatamente. Então, eu fico questionando muito isso, como é que fica essa questão da BNT, né? Bom, a ideia foi minha de perguntar sobre um determinado questionamento que eu pensei, mas o site me deu tudo completinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, né? Então, assim, o que me assusta, né? Que até foi essa enquete sua, vocês assustam, vocês estão tranquilamente, eu até coloquei tranquilamente, mas, Marcos, por um outro lado, eu lhe confesso que profissionalmente falando, né, quando eu penso assim, como colocar numa BNT, como eu vou referenciar, isso me assusta também um pouquinho, mas acredito que seja um grande avanço, nós temos que acompanhar, eu admiro muito a inteligência artificial e só temos a ganhar mesmo, né, porque não temos dúvida que não haverá mais retrocesso nesse sentido, não, muito pelo contrário. Acredito que daí por diante é um caminho, uma trajetória muito grande. Você disse certo, realmente não tem retorno. Sou entusiasta, sim, mas tenho minhas ressalvas, meus cuidados, né? Essa questão mesmo, eu vejo que os textos feitos são textos bons e que tem pouco tempo que isso está chegando e cada vez mais está ficando mais aperfeiçoado, está melhorando mais e mais. A gente tem que saber até onde vai isso aí, né? Como é que vai impactar isso na sociedade. E por mais que você tenha qualidade naquilo que está sendo feito, é uma máquina, não é o homem. Apesar de estar sendo comandado, de certa forma, pelo homem, mas é um sistema, é uma ferramenta que está se desenvolvendo por si. E falta o sentimento, que aí só o ser humano tem. É verdade. Mas vamos lá, vamos esperar e ver o que vai acontecer e sempre buscando como aliada, né? Pra você ter uma ideia, já tem milhões e milhões de pessoas só na primeira semana do ChatGPT, ele alcançou o que o Facebook alcançou em 7 meses, 1 milhão de usuários, rapidinho. É Então, impressionante, essa né? tecnologia que já existia realmente, mas existia para poucos, para pessoas que realmente eram envolvidas nessa área de tecnologia. Hoje não, hoje está na palma da mão de todo mundo e já está lançando a versão 4, que vem com muito mais funcionalidades, né? Bom, mas vamos voltar para a literatura. Eu queria saber o seguinte: você acha que os jovens de hoje eles estão lendo mais, Jane? Marcos, veja só, o nosso país, o Brasil, infelizmente, é o que a gente fala, livros custam dinheiro, né? A gente sabe, eu tenho, por exemplo, você manda publicar um livro, você vai para uma editora e aquele livro vai lhe custar um valor, não é um valor baixo, aquele livro chega na livraria e vai ao alcance dos leitores, que também muitas vezes ele não tem um custo acessível, né? Porque existem todos os encargos, existem os impostos, né? Enfim, não é algo acessível em relação à questão de todo mundo ter acesso, né, às diversas literaturas, aos diversos assuntos que são produzidos aí diariamente. Mas o que é que acontece, Marcos? Recentemente, em uma das pesquisas pela Folha de São Paulo, verifiquei que existem 2 pontos que eles colocam em relação aos jovens, né, sobre os brasileiros, se estão lendo mais, a população em geral, ou lendo menos. E desses 2 pontos que foram colocados recentemente pela pesquisa, né, eles dizem o seguinte: eles não leem, primeiro,
realmente por questões de custos, né, questões financeiras. E um outro ponto que, por incrível que pareça, Marcos, é a questão do tempo. Isso foi colocado como um segundo fator que muitas pessoas acabam abrindo mão de uma leitura pelo fator tempo. Alguns dados, Marcos, mostram, inclusive, numa pesquisa, né, que, por exemplo, jovens entre 18 a 29 anos passaram a ler mais. Né? E isso eu acho fantástico. Por exemplo, de 5 a 10 anos, 67% são leitores. Então, assim, a gente vê que tem uma média muito boa. O topo do índice está mais ou menos o quê? Na faixa de 11 a 13 anos, com 84% das pessoas que também procuram algum tipo de literatura. E, Marcos, por volta de 75% entre os jovens de 14 a 17 anos estão lendo. Então, eu achei assim, foi uma pesquisa satisfatória, no sentido de que os jovens, eles continuam lendo, eles procuram, de alguma forma, a leitura. Agora, o que a gente diz com isso? Quando eu converso com diversos jovens, né, vocês estão lendo? O que vocês estão lendo? O que vocês gostam de ler? Eu converso muito com eles, e muitos deles falam sobre isso agora que você estava comentando, sobre as tecnologias, o uso das tecnologias. Ah, Jane, eu leio sim, mas eu leio pelo Kindle, né? Eu procuro ler pelo aparelho e tal. Eu disse, interessante. Eu digo, você consegue ler direitinho e tal? Eu consigo, eu baixo livros, eu tenho livros gratuitos e tal, e de boa qualidade, livros clássicos, livros contemporâneos, e eu consigo e tal. Então, assim, Marcos, eu noto também que os jovens, eles estão lendo muito por outras plataformas, e muitas dessas plataformas, sem dúvida nenhuma, têm o uso da tecnologia, né? O próprio aparelho, esse Kindle que eles usam, né? É um aparelhozinho que eles vão lá, eles instalam, baixam os livros de uma forma muito mais em conta e eles conseguem ler. Tem os e-books hoje em dia, né? Tem os audiolivros, enfim. Então, existem outras plataformas que eles buscam, mas eu particularmente, eu gosto do livro físico, né? Eu já tenho lido algumas coisas também assim digitais, enfim, mas eu prefiro, Marcos, onde eu quer que esteja e eu estiver lendo uma obra, um livro, eu prefiro levar o meu livro físico, o papel ali do meu lado mesmo. Com certeza. Infelizmente, uma coisa que você falou aqui é verdade, eu fiz a pergunta do jovem, mas existe uma grande diferença no Brasil de aqueles que têm acesso realmente, que podem comprar um livro, e aqueles que não têm, né? Fica aqui, mais uma vez, o nosso país precisando melhorar em alguns aspectos aí. Mas, Jana, infelizmente, nosso tempinho está chegando no fim, tá? E eu queria que você terminasse esse bate-papo com uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo aí. O que você poderia dizer para a gente aqui? Bom, Marcos, antes de tudo, gostaria de lhe agradecer, né, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz, viu, muito honrada em estar participando, né, como pioneira aqui, né, das mulheres, fazendo esse bate-papo aí no Dedinho de Prosa, junto a você que vem conduzindo tão bem. Eu gostaria de dizer, Marcos, que as pessoas procurem, né, de alguma forma, fazer suas leituras, né, busquem o conhecimento, uma vez que a gente se informa, que a gente tem o conhecimento, né? A gente tem aquele poder nas mãos de informação, né? de não estar leigo em diversos aspectos de assuntos que são comentados no dia a dia. E existem também outras formas, né? A gente pode sentar numa livraria, folhear um jornal, uma revista, um livro. A gente pode procurar as bibliotecas, né? Bibliotecas públicas, né, que dispõem desses livros, materiais gratuitos para que as pessoas tenham acesso também, e busquem a leitura como um álibi forte, como um amigo, né, que você pode estar em todos os momentos de sua vida, lhe acompanhando, lhe enriquecendo com diversas informações e conhecimentos em diferentes áreas. E, para encerrar, Marcos, minha mensagem, eu deixo aquela frase, né, que todo mundo conhece aí do Monteiro Lobato, que uma nação se faz com homens e livros. Muito bem, Jane. Muito obrigado pela participação. Vamos dar um tchau para o pessoal aí. Tchau, galera. Obrigado. Vamos aguardar o nosso próximo Dedinho de Prosa.
Até logo. Me Valeu. chame na próxima edição, viu? Tá Um bom. abraço. Abraço.